E aí, pessoal, tudo bem? Se você já olhou para um monte de números de uma empresa e ficou se perguntando o que aquilo tudo significava, essa análise é o que faltava. Hoje a gente vai fazer uma aula completa, bem detalhada mesma, sobre a base de tudo na contabilidade, as contas. O objetivo é simples. No final, a gente vai entender a lógica de cada lançamento e transformar aquela confusão de números numa história clara sobre a saúde de qualquer negócio. Vamos começar? Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com o básico do básico, o famoso T da contabilidade. Depois, vamos entender as regras do jogo, o que é débito e crédito de verdade. Em seguida, a gente vai ver como um simples rascunho vira um registro oficial, o livro-razão. Aí vamos decifrar os diferentes tipos de capital, um vocabulário que confunde muita gente. E para fechar, vamos conhecer as contas mais comuns que aparecem por aí. Então, vamos lá, direto para o ponto de partida. Pode parecer simples, mas a ferramenta mais importante para aprender contabilidade é esse tal de T. É sério, entender como essa representação gráfica funciona é a chave que vai abrir todas as outras portas desse universo. Parece até meio bobo, né? Fica a pergunta no ar. Como é que uma letra tão simples, um T, consegue organizar todo o fluxo de dinheiro, todos os bens, todas as dívidas, enfim, a riqueza inteira de uma empresa? A resposta, olha, tá na genialidade da simplicidade. E é isso que a gente vai ver agora. E o nome técnico dessa ferramenta é Razonete. Pensa nele como um campo de treinamento, um rascunho antes do jogo oficial. É basicamente um T com o nome da conta ali em cima, sabe? Ele tem dois lados para a gente registrar tudo que entra e tudo que sai. É aqui que a gente começa a entender a lógica de verdade. Agora, atenção total aqui. Essa é a regra de ouro, a lei universal da contabilidade. E não dá para quebrar nunca. No Razonete, o lado esquerdo é sempre o lado do débito. Sempre. E o lado direito? Sempre o lado do crédito. Não tem talvez, não tem depende, esquerda, débito, direita, crédito. Isso precisa ficar gravado na mente, porque todo o resto parte daqui. Ok, a gente já sabe onde registrar cada coisa. Mas e o que registrar? Agora vamos para as regras do jogo, para a gramática da contabilidade. É aqui que a gente vai entender o que debitar e creditar realmente fazem com cada tipo de conta. Olha, este slide aqui é o coração de tudo. É o pulo do gato. Pensa assim, contas de ativo, que são os bens e direitos da empresa, e contas de despesa. Elas aumentam quando a gente faz um lançamento a débito, lá no lado esquerdo. Agora, do outro lado, as contas de passivo, que são as obrigações, o patrimônio líquido e as receitas. A lógica inverte. Elas aumentam com o lançamento a crédito, no lado direito. Entender essa dinâmica é basicamente entender contabilidade. Vamos ver na prática como funciona. Imagina a conta caixa, que é um ativo. A empresa recebeu R$ 100, certo? Então a gente debita 100 para aumentar o saldo. Depois pagou uma conta de 50. Aí a gente credita 50 para diminuir. Em seguida, entrou mais 30, debita 30. No final, é só somar. 100 mais 30 dá 130 de débitos. Tire os 50 de créditos, pronto, saldo final de 80. Viu como faz sentido? Beleza, o Razonete é excelente para a gente rabiscar e aprender. Mas no dia a dia de uma empresa, a coisa é mais séria. A contabilidade precisa de um registro formal, organizado. Chegou a hora da gente sair do rascunho e ir para o documento oficial, o livro-razão. E o que é esse tal de livro-razão? Bom, ele é tipo o diário oficial de cada conta. Enquanto o Razonete é um resumo visual, o livro-razão é o histórico completo, detalhado, em ordem de data, de absolutamente tudo que aconteceu em cada uma das contas da empresa. Dá uma olhada em como a estrutura dele é mais completa. A gente tem colunas para a data certinha, para o histórico explicando a operação, coisas que não cabiam no nosso T. E o mais legal é a última coluna, a de saldo, que vai sendo atualizada a cada linha. O controle aqui é muito mais preciso, né? E essa estrutura toda não é à toa não. Existem normas contábeis como a ITG 2000 que exigem que o livro-razão tenha no mínimo esses 5 elementos aí. A data, qual conta foi debitada, qual foi creditada, uma breve descrição da operação no histórico e, claro, o valor. Agora a gente entra numa parte que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas que é fundamental. Vamos montar um pequeno dicionário para entender os diferentes tipos de capital. Dominar esses termos é crucial, não só para passar em provas, mas para entender qualquer negócio na vida real. E só para deixar bem claro o quanto isso é importante, a fonte original que usamos para essa análise faz questão de avisar. Atenção, estas nomenclaturas são muito cobradas em provas. Então vamos prestar bastante atenção agora. Para começar, o capital social.
que também pode ser chamado de subscrito. Esse é o pontapé inicial. É o valor em dinheiro ou bens que os sócios combinaram e registraram lá no contrato social da empresa, prometendo investir para dar início às atividades. É a promessa de investimento. Aí vem o capital a integralizar. Se o capital social foi a promessa, o capital a integralizar é a parte dessa promessa que ainda está pendente. É o dinheiro que o sócio prometeu colocar, mas que por algum motivo ainda não transferiu para a empresa de fato. Depois temos o capital próprio. Esse aqui é a riqueza real da empresa, o que é dos donos de verdade. Inclui tanto o dinheiro que eles investiram quanto os lucros que a própria operação da empresa gerou e que foram mantidos ali. É basicamente um sinônimo de patrimônio líquido. E na outra ponta, o capital de terceiros. O nome já diz tudo, né? São os recursos que vêm de fora. Empréstimo do banco, matéria-prima comprada a prazo do fornecedor, impostos que ainda vão ser pagos. É tudo que a empresa deve para outras pessoas e empresas. Em outras palavras, é o passivo exigível. Chegamos na nossa última parte. Agora que a gente já entendeu a estrutura, as regras, o vocabulário, vamos finalmente conhecer os jogadores em campo, ou seja, as contas que a gente mais vê por aí nos relatórios financeiros das empresas. Bom, do lado do ativo, a gente encontra tudo aquilo que a empresa tem e que pode gerar valor. Vai desde o dinheiro vivo no caixa e o saldo na conta em bancos, passando pelo dinheiro que ainda vai receber dos clientes e também os bens físicos, como os estoques e os imóveis. E claro, não podemos esquecer dos intangíveis, como uma marca ou uma patente, que muitas vezes valem uma fortuna. Do outro lado, no passivo e no patrimônio líquido, a gente vê de onde veio o dinheiro para comprar todos aqueles ativos. Tem as obrigações com terceiros, como as dívidas com fornecedores, salários, impostos e empréstimos. E também tem a parte dos donos, o capital social que eles colocaram e as reservas de lucros, que é o lucro que a empresa gerou e decidiu manter ali dentro. Por último, mas não menos importante, as contas de resultado. Elas contam a história do dia a dia da operação. De um lado, as receitas, como a receita de vendas. Do outro, todos os custos e despesas para fazer essa receita acontecer. O custo da mercadoria, salários, aluguel, juros de empréstimo. A diferença entre um e o outro é que vai dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo no período. E com isso a gente fecha o nosso ciclo. Vimos as peças do tabuleiro, as regras do jogo e os principais jogadores. Mas a contabilidade não é só registrar números. A reflexão que fica é, agora que a gente conhece as peças, que tipo de história os números de uma empresa podem de fato contar para a gente? O que eles dizem sobre o passado, o presente e principalmente sobre o futuro dela? A resposta agora está bem mais perto.